Olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. Como vão vocês? Bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir esse programa a qualquer hora, porque esse programa aqui é gerado pelo Instagram nesse horário, durante a semana, terça, quarta e quinta, e depois fica lá no canal YouTube Neuza Cipolli, no Facebook da Neuza Cipolli também, que sou eu, enfim. Bom, nós vamos começar, como sempre começamos, agradecendo os nossos parceiros de trabalho, que é a TF Pneus, que está aí com várias lojas para você, 2 em Guará, 1 em Lorena, 2 em Pinda e vai abrir a loja de Taubaté, que por sinal já coloquei aí no history do Instagram e no WhatsApp que a loja de Taubaté está precisando de funcionários especializados. Dá uma olhada lá para você ver se você se enquadra nesses requisitos que a TF Pneus de Taubaté está precisando. Abrindo mais uma loja em Taubaté, TF. 62 anos em Guaratinguetá, Teberg Fernandes. E é legal porque, você veja bem, eu acho que toda cidade do interior tem essa coisa, né, de você ter mais confiança em comprar. Vou baixar um pouquinho o fundo, que tem uma amiga que reclama desse fundo aí no alto. Bom, eu acho que toda cidade pequena tem isso, você comprar de pessoas que você conhece, ou que a sua família conhece a vida inteira. Então veja bem, a TF Pneus tem 62 anos em Guará. Todo mundo conheceu o Miltinho e o seu Zé Romão. Isso, o Zé Romão é Teberg e o Miltinho é Fernandes. Estão aí os filhos tocando essa empresa. Então, todo mundo aqui em Guará vai pôr gasolina onde? Lá no posto Avenida, sem dúvida nenhuma. E tem do lado a loja TF, ou no posto Colonial, que é do TF também, que tem a loja de pneus, TF Pneus do lado. Né? Vamos lá a gente até fala isso, vamos lá no seu Zé Romão, vamos lá no Mirtinho, vamos lá no posto Avenida, porque lá do Gato, agora é do Gato, né? O Gato, o Guto, o Luiz, enfim, né? Do Renato, do Ricardo, vamos lá. Então, é conhecido, você tem essa confiança, do que infelizmente hoje em dia as empresas, você não sabe quem é o dono, são franchise ou são, sei lá, holding, de que você não sabe quem é o dono nem nada, né? Então a gente tem essa confiança, quando a gente conhece os donos, a gente sabe da história da empresa. E a TF Pneus é uma delas aqui em Guaratinguetá que tem história para contar. Assim também, outro nosso parceiro que tem história para contar, e eu tenho certeza que você tem alguma história para contar do Ganiza, é isso. Se a TF tem 62, o Ganiza tem uns 46 anos em Guaratinguetá. Vamos lá no Ganiza, vamos lá no Gango da Gaita, olha que delícia, não é? Você sabe, você conhece, você participou do crescimento dessas 2 empresas. É isso? É muito gostoso, né? A gente saber aonde a gente vai e conhecer os proprietários e conversar, enfim, é muito legal e muito gostoso. Olha, se você tem histórias para contar do Ganiza, se aconteceu alguma história sua lá do Ganiza, ou se você tem fotografias de algum evento lá do Ganiza, ou aniversário, batizado, casamento, seja lá o que for, encontro de amigos de final de ano, de empresa, passa para nós, por favor. Pode usar o meu WhatsApp, que é o 12 997 455233, ou então do próprio Ganiza. Passe essas fotos para nós, por favor, que a gente está com vontade de fazer montar uma história do Ganiza com essas fotos maravilhosas. Todo mundo tem uma história para contar, não tem? É isso aí. Então tá. Bom, hoje eu não tenho entrevistado. Entrevistado sou eu mesma, porque hoje é o Dia Internacional do Idoso. E eu quero contar um pouquinho da minha história no cuidado com a minha mãe até os seus 99 anos de idade.
Bom, mas primeiro eu quero contar a historinha, porque é Dia Internacional do Idoso. O Dia Internacional do Idoso foi proclamado, para quem não sabe, pela Assembleia Geral da ONU, isso mesmo, das Nações Unidas, no dia 14 de dezembro de 1990. A proclamação desse dia surgiu como parte de um esforço internacional para aumentar a conscientização sobre os problemas e desafios enfrentados pelos idosos e, ao mesmo tempo, promover os direitos humanos e o bem-estar dessa população. Muito bem! E você sabe que o número de idosos no Brasil vem crescendo a cada ano que passa? Olha só esses números, gente. Em 2025, a população idosa do Brasil deverá ter aproximadamente 31,8 milhões de pessoas. São considerados idosos a população acima de 60 anos. Eu, por exemplo, eu tenho 68. Eu tenho 68. Olha, nem eu acredito, gente, quando eu falo isso. Lucilene está ali me ouvindo. A Lu que me conhece desde a vida inteira e eu a conheço. Já pensou? Gente, que louco. Ó, quase 32 milhões de pessoas neste país têm mais de 60 anos, o que representa quase 16% da população total do Brasil. E segundo os pesquisadores da SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, essas estimativas indicam que o crescimento significativo da população acima dos 60 anos no país, com o maior número de idosos até agora. E nós vamos chegar, você quer ver? Tem uma coisinha aqui, ó, idosos deixam de ser a menor parcela da população e já superam a faixa de 15 a 24 anos. A gente sempre falou que o Brasil é um país jovem, que tem muito jovem e tal, mas agora não. Agora está invertendo essa situação. Nós temos, olha, um gráfico aqui, nós temos 2025 atualizado, 38%, como eu acabei de falar, 38% de 60 anos ou mais, 26% na faixa etária de 40 a 59 anos, 16% na faixa etária de 25 a 39, 16% de 25 a 39 anos. E olha que louco, de 0 a 14 anos, 12%. E de 15 a 24, que a gente falava que era o país jovem, é o menor índice, 9%. Olha como inverteu. Tá bem grande, né? E por isso nós temos que ver as nossas políticas públicas para uma população dessa faixa etária, né? Nós temos que trabalhar para isso através dos conselhos. Nós temos em Guaratinguetá o Conselho da Pessoa Idosa, né? Hoje vai ter uma festa para todos os idosos que vivem em casas especializadas. Bom, todo mundo sabe, eu sou voluntária há quase 10 anos no Lar Santa Isabel, o antigo Asilo Santa Isabel, que é o mais antigo de Guará. Tem mais de 100 anos a Casa de Repouso Santa Isabel, ali perto da rodoviária, do lado da Tamandaré, né? Subindo ali para Tamandaré. Muito bem, mais de 100 anos. E eu sou voluntária lá porque minha mãe era voluntária lá, eu ia lá desde criança e tenho um carinho muito grande pelos idosos. E eu aprendi a ter isso, minha gente, com a minha história. A minha história é mais ou menos essa assim. Quando eu nasci, eu sou a última de 7 irmãos. Na minha família são 5 homens e 2 mulheres. Hoje somos em 4 apenas, já se foram 3. Quando eu nasci, minha irmã mais velha, Ana Maria, tinha 17 anos. Ela praticamente me criou, Ana Maria, né? E é uma das proprietárias da TF. Então, vamos lá. E quando eu nasci, tinha uma história que mamãe me contava,
que quando ela ficou grávida de mim, foi 7 anos depois do último irmão, que é o Fon. Ele é 7 anos mais velho que eu. E mamãe falava assim, vai nascer uma menininha para cuidar de mim na velhice. Bem, minha gente, essa história eu ouvi desde que nasci. Isso, que eu ia cuidar de minha mãe quando ela fosse idosa. Ia nascer uma filha, porque ela tinha, então, 5 filhos homens e só uma mulher. E você sabe que até hoje tem essa coisa, hoje não tanto, mas ainda tem sim um pouco de que quem cuida da mãe são as filhas mulheres, né? Apesar de que hoje tem muitos filhos homens que cuidam dos seus pais e de suas mães. O que eu acho isso lindo, bárbaro. Eu tenho vários amigos que cuidam de suas mães e cuidam muito bem, né? Bom, enfim, minha vida foi regida por isso e eu fiquei meio brava durante a minha juventude, adolescência e início da vida adulta, porque eu queria fazer uma coisa e vinha isso na minha cabeça, não, mas eu tenho que cuidar da mamãe e tal. Na minha profissão de rádio, que todo mundo conhece, foram 38 anos de rádio em Guará, Rádio Clube de Guaratinguetá, 97 FM, Rádio Piratininga, enfim, agora por último uma passadinha na última rádio, né, da FM, que a Piratininga se tornou, enfim. E um dia eu briguei com a minha mãe e falei assim, você com essa história de eu cuidar de você quando for velha, você dirigiu a minha vida e tal. Minha mãe olhou para mim e falou assim, eu nunca te impedi de fazer nada. Enfiei meu rabinho no vão das pernas, abaixei as minhas orelhas, pedi desculpas e disse a ela, é verdade, a senhora nunca me impediu. E minha gente, assim quando eu entrei na Rádio Clube em 1982, eu fazia faculdade de psicologia, né? E papai tinha morrido em 1981, eu tranquei a matrícula e comecei a trabalhar. Januário Sanini passou para ele, eu preciso de uma secretária na rádio, eu falei, eu preciso de emprego. E foi assim que tudo começou. E eu nunca mais saí de rádio. Voltei para a faculdade de psicologia, destranquei matrícula, terminei a faculdade de psicologia e comecei a faculdade de jornalismo à época em Taubaté. Muito bem. E aqui fui ficando, e aqui fui fazendo a minha vida. E não reclamo porque muitas pessoas falam, Neuza, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para o Rio, você tem que ir para uma rádio grande e tal, você tem capacidade para isso. Mas alguma coisa me dizia para não ir. Eu tinha medo de cidade grande, até tenho medo até hoje, para falar a verdade. Não gosto muito de cidade grande, não. Vou para passear e quero voltar logo para casa. E foi aí, nesse ano de 1982 ou 83, por aí, que eu estava lá na rádio, fazendo o programa do meio-dia, à época, que era no Januário, eu era produtora dele. Uma moça me ligou de uma loja e me disse o seguinte, Neuza, tem uma senhora aqui de cabelo branco que ela disse ser sua mãe e ela esqueceu aonde ela mora. Eu falei, segura ela aí. E fui lá buscar a mamãe, numa loja, me lembro ali na Rua Comendador João Galvão. Desde esse dia, eu já fiquei atenta e mamãe não saía mais sozinha. Porque são esses lapsos, gente, esses brancos que dão na cabeça da gente, que acaba acontecendo de idosos sumirem. Você vê na televisão aí propaganda, o idoso tem Alzheimer, ele sumiu e não sei o que e tal. Bom, mamãe ainda teve, ela esqueceu onde morava, olha como é que é o cérebro da gente, mas não esqueceu de mim e nem de onde eu trabalhava. Porque o cérebro não vai apagando, não apaga de uma vez assim, pá, sabe? Ele vai apagando aos poucos. E eu pude ir acompanhando esse processo.
de 83, e mamãe morreu em 2013, com 99 anos. Aliás, faltando 2 meses para 99. Mas quem tem 99, 98 para 99, 2 meses não faz diferença, né, gente? Cá entre nós. E fui acompanhando isso, sabe? Fui acompanhando o apagar daquela memória, que eu percebia que cada dia ia apagando um pedaço, outro pedaço. E uma das coisas que eu quero falar para vocês é o seguinte, mas isso eu vou falar no fim, vou terminar a história. Aí, mamãe foi indo e tal. No ano 2000, um irmão meu faleceu. Faleceu, eu acho que depois daí ela não aguentou o tranco, porque ela sempre falava que filho não tinha que morrer antes de mãe, né? Enfim, aí acelerou esse processo. E as pessoas, sua mãe está com Alzheimer. Eu falei, não é Alzheimer, é o que eu dizia que antigamente era esclerose, lembra? Fulano esclerosou, tá velho, esclerosou e tal. Porque agora tudo é Alzheimer, né, gente? Tudo é Alzheimer. Mas tem vários tipos de demência, né? O caso da mamãe era demência senil, esclerose mesmo, esclerosou, como a gente dizia. A coisa mais difícil e o meu grande aprendizado no lidar com idosos foi quando a mamãe foi apagando e daí chegou numa época que ela não nos reconhecia mais, né? Ela era uma jovem, ela era uma menina jovem que morava na roça, que as lembranças dela eram aquelas lembranças da fazenda onde ela morava. E teve uma passagem com a minha irmã, que minha mãe perguntou da mãe dela, cadê mamãe? Aí Ana Maria, minha irmã, virou para ela e falou assim, mamãe morreu, mamãe! E ela começou a chorar. Eu fiquei brava com a minha irmã e falei, olha, você nunca mais fale para sua mãe que a mãe dela morreu. Porque, em primeiro lugar, você não existe. Ela falou, como que eu não existo? Eu falei, presta atenção. O cérebro de Dona Nininha está lá atrás, com 16 anos. Ela não conheceu o seu pai, o nosso pai, o marido dela, ela não se casou, ela não fez neném, ela não tem neném. Então eu não sou filha dela. É difícil, né? Foi a coisa mais difícil, foi encarar que eu tinha que olhar aquela pessoa não mais como minha mãe, mas sim como uma pessoa que eu amava muito e amo muito, e que eu aprendi do meu bebê, sabe? Sua filha. Minha filha, ela passou a ser a minha filha. Então a gente não existe mais. E eu sei que muitas pessoas passam por isso e têm dificuldade para lidar com isso. Mas é aí, minha gente, que a gente aprende a famosa compaixão, o amor incondicional. Que compaixão não é ter pena de alguém, é você amar, é fazer por ela compaixão, como o próprio nome diz. É cuidar daquele ser com paixão, com alegria. E daí, como é que a gente lida com essa situação? Aí as histórias das famílias são muito importantes nesse momento. Pergunte histórias da sua família para sua mãe, para o seu pai, porque provavelmente você vai precisar usá-las lá. E daí mamãe me perguntava assim, eu não chamava ela mais de mamãe, de Nininha, que era o apelido dela, o nome dela era Ana, enfim, e daí perguntava, onde está a mamãe? Eu já sabia da história, minha avó era costureira, eu falei, foi levar uma camisa lá para fulano de tal, que era da época. Dona Marinha Rangel, que era a fazenda do lado da fazenda do meu avô, que tinha uma escola onde aquela menina estudava. Foi. Ela se acalmava. E papai? Aí eu falava, papai foi trocar uma vaca lá com o seu Juca. Enfim, aquilo era a realidade da época, que não adianta você tentar explicar
Olha, o seu pai morreu, a sua mãe morreu, não tem mais vaca, não tem roça, não tem mais nada. Não entra, não cabe. Você tem que ir entrando, eu falo, entra na brincadeira. E olha, graças a Deus aqui em casa, nós fomos entrando na brincadeira, meus irmãos foram entrando um pouco dessa brincadeira. Todo mundo conheceu o Gango do Ganiza. O Gango, quando chegava lá em casa, ela olhava esquisito para ele, né? Olhava esquisito, eu já tinha conversado com ele. Ele chegava e falava assim: oi, Nininha, bom dia. Ela olhava para ele: bom dia, sou eu, Agenor, seu irmão. Aí ela acalmava, já, entendeu? Era assim. Teve um dia a gente ia almoçar todo domingo no Ganiza, no fim vira piada, né, gente? Depois fica engraçado. Mas a gente estava saindo, estava na porta do Ganiza, ela voltou, eu falei: onde você vai, Nininha? Ela falou: esqueci de me despedir do papai. Foi lá no caixa, tomou a bênção do Gango e saiu. O Gango era o pai dela. O Gango ficou meio sem jeito naquela hora e tal. Mas daí eu vejo que as pessoas ficam sem graça numa situação dessa. Mas não tem que ficar. Essa semana mesmo encontrei com uma pessoa que eu conheço a vida inteira, da família, e todos nós conhecemos, e tem familiares que querem esconder que a pessoa está com Alzheimer, que não lembra, que não nada. Então chega para mim, chegou, eu fui falar: ô, dona fulana, como vai? A neta falou: ela não lembra. Eu falei: eu sei. Aí fui falar com ela, e ela era muito amiga de uma tia minha que já faleceu. O que eu fiz? Ô, dona fulana, e tia fulana, e dona fulana, né? Falei o nome da minha tia. Ela respondeu porque ela estava lá. Ela lembrava que isso é lá do passado. Quando você tem uma pessoa com Alzheimer, gente, procura ver em que parte da memória dela ela está, e o que consistia aquela história de vida dela, para você ir trabalhando junto com isso. Olha, isso dá um alívio, não cansa a gente, né? Não estressa a gente, porque é um trabalho estressante, né? Economiza remédio para dar uma acalmadinha, né? Os neuleptil da vida, enfim, fica mais fácil, porque é um trabalho duro, é um trabalho estressante. Eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e foi o meu grande aprendizado. Graças a Deus eu cumpri, era isso que eu tinha que fazer. Quando eu era adolescente, meu maior medo é que mamãe morresse. E eu pedi para ela ir embora. E pedi de coração aberto: chega, mamãe, já cumpriu a sua. Vai descansar. Vai. Se livra desse corpo doente e vai lá com o seu pai, com a sua mãe, porque tem outra coisa. Eu sou cristã. Eu sou católica, apostólica, romana. E Jesus falou que tem outra vida, que a gente não morre, que a alma não morre. E eu creio nisso. Se eu não acreditar nisso, com o que eu vou dizer que eu sou cristã católica? Não. E eu creio que eles estão todos vivos lá. E que eu vou encontrá-los, se eu puder, se eu não for para outro lugar, né? Enfim. Então, gente, é isso que eu aprendi nesse tempo de trabalho com mamãe. Foram mais de 15 anos. Outra coisa que eu digo para vocês: respeito àquela pessoa. Uma dica: não trate idoso com diminutivo. Ai, que bonitinho, que belezinha, que não sei o que, igual criança. Idoso não é criança, idoso é idoso. Trate com respeito. Ô, seu José, como vai o senhor? Tudo bem? Tá tudo certo? Como é que vão as dores? Né? Com respeito. Outra coisa, não vai enfiando comida na boca de idoso sem perguntar e sem dizer a ele o que você está fazendo. Olha, seu José, tenho aqui uma sopinha gostosa, o senhor quer? O senhor me dá licença de eu dar para o senhor? Peça licença, peça por favor, tenha educação, porque idoso não é uma coisa, não é criança, não é nada, é um ser humano. As pessoas pensam que idoso deixou de ser humano, não é. É um idoso, por favor. Olha, seu José, hora do seu remédio, não é remedinho, tá?
seu remedinho, coisinha. Não é, isso é um saco, é chato. Né? Seu José, hora do seu remédio. Ah, que remédio é esse? Normalmente vai perguntar, é remédio para pressão, é remédio... Fale, porque ele é um ser, ainda tem raciocínio, ainda tem uma inteligência lá dentro. Tem um ser humano lá dentro, não é uma caixa débil. Então, sabe, respeito com o ser humano é muito mais. Podemos passar aqui agora a tarde inteira falando sobre políticas públicas, mas eu não quero falar de política pública hoje. Guaratinguetá é uma cidade que não tem acessibilidade nenhuma. Não tem para cadeirante, não tem para idoso, não tem para carrinho de neném, não tem nada. E ninguém pensa nisso. Eu não sei que o departamento de planejamento de Guaratinguetá não pensa nisso. Eu acho que eles acham que eles não vão ficar mais velhos, mas vão trupicar numa calçada. Comece pela rodoviária. Né? Começando pela rodoviária da cidade turística, que o turista chega e tem aquele horror da rodoviária que não tem acessibilidade nenhuma. Eu fiz até um filme disso. Bom, mas o que eu queria era contar um pouco dessa história minha com mamãe e falar para vocês. Tem a sua mãe, tem o seu pai, é difícil, é cansativo, é estressante, mas você pode tornar essa ação mais leve. Faça parte de um grupo de pessoas que trocam experiências com os idosos. Entre em contato com um fisioterapeuta, porque tem jeito para pegar idoso, para levantar ele da cama. Né? São umas dicas, minha gente, que são maravilhosas. Olha, eu não sabia dessa dica de pegar e pôr cadeira de roda, pôr na cadeira de banho, pôr na poltrona, pôr na cama. Arrumei uma hérnia de disco, né? Então, se eu soubesse essas dicas à época, com certeza eu não teria essa hérnia. Então, com os fisioterapeutas você vai a isso, com os geriatras, com os psicólogos especialistas em idosos, né? Você vai tendo dicas e grupos aqui na internet e você vai trocando ideia. Olha, é mais fácil trocar fralda assim. Olha, mas assim, olha, você faz isso para não criar escara. Olha, uma coisa que eu dou outra dica para vocês. Quando der banho, não esqueça de enxugar os vãos dos dedos dos pés. Enxuga o pé por cima, por baixo, esquece do vão do dedo. Aí cria uma frieira, aquilo dói, incomoda, cheira mal. Dica, enxuga o vão do dedo, bonitinho. Deixa a pessoa sempre bonita, cheirosa, bonita, perfumada, passa batom, pinta a unha, isso mesmo. Passa creme. Eu chamo de crianças lá do asilo. Todas cremosinhas, cheirosinhas. Se eles me permitirem, eu vou fotografar o almoxarifado lá. Chega final do ano, a gente precisa, né? Porque todos têm problemas de pele, a pele resseca muito. Outra coisa, dica. Quando se começar a perceber que um idoso que não está com Alzheimer, mas começou a esquecer as coisas, num dia ele começar a ficar mais belé-belé do que o normal, ou seja, mais atrapalhado, mais coisa, água. Idoso desidrata fácil. E tem mais, idoso não gosta de tomar água. Tem que dar. Toma um golinho só, por favor. É trabalhoso, é difícil, mas o resultado é melhor. Água para idoso, não deixe de fazê-lo beber água. Infelizmente tem uma fase dificílima, que é a fase do quero ir embora para minha casa. Onde está na sua casa? Mamãe, a sua casa é aqui. Não é a sua mãe e a casa não é lá. Olha, onde é que é a sua casa? Vai falar meio atrapalhado. Dá um tempinho que nós já vamos levar você lá para sua casa. Daqui a pouquinho esqueceu, daqui a pouquinho volta. Quero ir embora para minha casa. Nós já vamos, estamos esperando fulano para vir buscar você com o carro. Vai ter que ter criatividade e vai ter que ter muita paciência, porque pergunta 30 vezes no mesmo dia, na mesma hora, a mesma coisa. E depois dessa fase tem uma fase mais agressiva.
Eu já levei uns tapas também. Levei uns tapas da mamãe, uma mão forte que ela tinha. Danada. Uma mão bonita e forte. Mas é paciência também. É paciência também. E aí é o médico que tem um sossega-leão um pouco. Mas não é aquele para chumbar o sujeito, acabar com ele. Não. Tudo tem um equilíbrio. Você vai achando a dosagem certinha, junto com o médico, trocando informações com o médico, tá? Então é isso, gente. É difícil. E como nós estamos com uma população cada vez mais velha, presta atenção. Presta atenção. Você pode tornar essa fase mais tranquila e mais fácil. Tá bom? Beijos para vocês. Amo vocês e esse programa daqui a pouco vai estar no YouTube e no Facebook Neuza Cipolli. Ame os seus velhinhos. Ame-os sempre, que são a melhor coisa que a gente tem na nossa vida. Eles trocaram a nossa fralda, tiveram paciência com a gente quando a gente perguntou 300 vezes por quê. Lembra? Você não lembra, mas eles lembram. E agora é a nossa vez de fazer isso. Amor, paciência, compaixão. Tchau pra vocês. Beijo.